O texto base da nossa exposição de hoje é João 4, do 31 ao 42. Convido os irmãos a irem comigo lá. João 4, do 31 ao 42. Peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas. Nós leremos bastante os textos bíblicos, não é? Faremos a exposição de cada versículo, portanto é importante que os irmãos deixem suas Bíblias abertas. Leamos, portanto, o Santo Livro. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, vós, que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe, desde já, a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, meus irmãos. Vamos ao nosso Rei, mais uma vez, em oração. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, nos achegamos ao Teu trono de graça, em nome do Teu Santo Filho Jesus. E nessa hora, Senhor, imploramos por graça iluminadora, a fim de que compreendamos a Tua palavra, a fim de que apliquemos a Tua palavra em nossas almas, Senhor. Ó Deus, santifica-nos nessa hora, através da exposição da Tua palavra. Exalte o Teu Filho Jesus, como nunca, nesta manhã, nas nossas almas, ó Deus. Dá-nos estima por Ele, amor por Ele, reverência por Ele. Senhor, salve também aqueles pecadores em nosso meio, que ainda não têm fé verdadeira. Rogamos a Ti que nessa manhã o Senhor os coloque de joelhos e que eles confessem que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador do mundo. Usa o pregador, Senhor, para a Tua glória, que ele seja fiel à exposição do texto, apesar dos seus pecados e das suas falhas. Use-o nesta manhã com ousadia, com poder e graças celestiais, para que o Teu reino avance e que o Teu povo seja fortalecido nesta manhã. Ó Pai, oramos assim gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o título desta mensagem desta pregação, dessa exposição o testemunho que conduz à fé. O testemunho que conduz à fé. Deixe-me introduzir vocês a este sermão brevemente. Imagine que você está dirigindo o seu carro ou que você está de carona no carro de alguém. Então imagine que você está dentro de um veículo e você está em uma estrada muito nebulosa, sabe, muita neblina, você quase não enxerga, mas você está seguindo naquela estrada. Em um determinado momento do caminho, o seu trajeto é interrompido por outra pessoa que faz sinais desesperadores ou de maneira desesperada a você. E aí então o seu trajeto é interrompido. Você para o seu carro para saber o que está acontecendo. E aí então essa outra pessoa diz a você assim: não siga por esse caminho. E aí você que estava ali todo confiante no Waze, né?
Mas por que eu não posso ir por esse caminho? Não é? Eu tenho que passar por aqui para chegar no meu destino. E aí então vem um alerta. Se você seguir por esse caminho, você cairá em um abismo. E você e toda a sua família morrerá. Todos morrerão. Portanto, não sigam por esse caminho. E aí você, muito incrédulo ali, não, peraí, eu tô com o Waze, né? Aí você vai, deixa o carro ali, vai andando e vê que realmente há um precipício. Se você seguisse, você morreria e ficaria em pedaços. Você, o seu carro e todas as pessoas com você. E aí então o que você faz? Você retorna. Você volta pelo caminho. Mas, você vê diversas outras pessoas indo pelo mesmo caminho que você estava indo. Não é? E aí então essa pessoa vê e não faz absolutamente nada. Simplesmente deixa aquelas pessoas seguirem o seu caminho. Pare e pense comigo um pouquinho. Vamos tirar você da ilustração para ficar mais fácil de você exercer algum tipo de julgamento aqui. Imagine que seja um desconhecido, tá? Você está assistindo um filme, alguém de um filme. E essa pessoa não caiu no precipício, porque ela foi alertada. Ela então dá meia volta e volta com seu carro e com seus familiares. E ela vê outras pessoas indo para o precipício e ela não faz nada para salvar aquelas pessoas. A pergunta vem então. O que você diria sobre essa pessoa? Qual o seu julgamento para essa pessoa? Aqui é julgamento moral mesmo, tá? O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Guarda essa pergunta que ao longo do sermão nós vamos voltar a ela. Cristãos devem estar testemunhando da graça de Deus ou não são cristãos? Cristãos devem estar testemunhando da graça de Deus ou não são cristãos. E agora vem a afirmação teológica que é o resumo do nosso sermão. A pregação do Evangelho, que é um testemunho solene da obra de Jesus Cristo, é o único meio ordinário que Deus estabeleceu para conduzir seu povo à fé. Vou repetir. A pregação do Evangelho, que é um testemunho solene da obra de Jesus Cristo, é o único meio ordinário que Deus estabeleceu para conduzir seu povo à fé. No texto que lemos, aprendemos como deve ser esse testemunho. E aí então vem a divisão da nossa passagem. Os 3 pontos são: o nosso testemunho, o testemunho que conduz à fé, ele deve ser consciente, versos 31 a 38. Ele deve ser ousado, verso 39. Ele deve ser frutífero. Portanto, aqui está a divisão do nosso sermão, os pontos do nosso sermão, e assim nós trabalharemos. Vamos então trabalhar o primeiro ponto. O testemunho que conduz à fé deve ser consciente. Vamos considerar aqui os versos de 31 a 38. Primeiramente, vamos considerar que esse testemunho que conduz à fé, ele deve ser consciente de que o reino de Deus é a prioridade na vida do crente, na vida do cristão. Vamos ler mais uma vez os versos 31 a 34. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vejam que, no contexto anterior, o Senhor Jesus acabou de usar a metáfora da água, não é? E aqui, mais uma vez, portanto, ele volta a se utilizar de alimentos, não é? Para ilustrar, para trazer princípios do reino espiritual. Então agora ele faz um paralelo não mais com a água, que nós vimos na semana retrasada, mas com a comida. E aqui, vale lembrar, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está cansado, com sede e muito provavelmente com fome, porque os discípulos haviam ido comprar comida. Esse cenário que nós temos diante de nós é quando, portanto, o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana, ela deixa o seu cântaro, vocês lembram na semana passada, ela deixa o seu cântaro, ela ouve o evangelho, algo acontece em sua vida é transformada, ela nasce de novo, ela experimenta dessa água viva, ela larga o seu cântaro lá e volta correndo para a cidade de Sicar.
E aí, nesse ínterim, portanto, nós temos esse cenário diante de nós, os discípulos, portanto, chegando e oferecendo comida ao Senhor Jesus. Então, notem que, mais uma vez, era muito difícil ser literalista, né? No primeiro século, ainda mais conversando com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos pensa que é entrar de volta no ventre materno, né? O Senhor Jesus fala com a mulher samaritana sobre a água, ela acha que é uma água também que ela vai tomar, né? E o Senhor Jesus fala sobre comida aqui, os discípulos acham também que é sobre comida física. Então era muito difícil ser literalista, não é? Perto do Senhor Jesus, porque nós não devemos ler a Escritura assim, tá? Nós devemos sempre considerar o seu contexto e prestar atenção que não é só de maneira literal que nós interpretamos a Escritura. Então, aqui o Senhor Jesus diz para os seus discípulos que ele tem uma comida que eles não conhecem, né? Uma comida diferente. E aqui, não diferente, o Senhor Jesus está fazendo uma referência a algo espiritual. Ele está falando sobre a vontade do Pai, a vontade de Deus o Pai que o comissionou e o enviou. E o Senhor Jesus está nos ensinando algo importantíssimo aqui, meus irmãos. Ele está dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Lembrem, uma referência ao Deuteronômio que o Senhor Jesus vai usar na tentação para derrotar Satanás lá em Mateus capítulo 4. Então havia uma comida que saciava a alma do Senhor Jesus, uma comida que dava a ele plena satisfação, e esse era o propósito de sua vida. Então, o que isso significa nesse contexto? O Senhor Jesus está dizendo que o que dava satisfação à sua alma era conduzir pecadores ao arrependimento. Foi para isso que ele veio, para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Então o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos que a comida dele, aquilo que dava plena satisfação a ele, não é? Era fazer a vontade de seu Pai. E nós vemos inúmeras referências no Evangelho de João, o Senhor Jesus mais à frente repetindo isso, não é? O Senhor me enviou a realizar a sua vontade, e a vontade do meu Pai é esta, que nenhum dos que ele me deu se perca, mas que eu os conduza à vida eterna e ressuscite no último dia. Diversas e diversas vezes nós vemos que essa é a comida do Senhor Jesus Cristo, aquilo que dá satisfação à sua alma. Conduzir, portanto, pecadores aos portões graciosos e celestiais da vida eterna. E aqui nós estamos nos referindo à obra da redenção. Lembrem que, em teologia, nós falamos de 3 obras que Deus realiza. Em teologia, nós falamos de 3 obras que Deus realiza. A primeira delas é a obra da criação. O Senhor é criador. A segunda obra que Deus realiza é a obra da providência. Ele cria, mas ele não abandona a criação. Ele cria e ele mantém todas as coisas vivas, as leis naturais, as leis da física e etc. Tudo funcionando de maneira normal e organizada para que nós possamos respirar nos próximos segundos. E aí nós temos, portanto, também a obra que Deus realiza, chamada de obra da redenção, ou obra da nova criação. Então, é isso que a essa obra que o Senhor Jesus está se referindo quando ele fala: o meu Pai trabalha e eu trabalho até agora também. No sentido de ele estar, portanto, trazendo, através de si mesmo, de sua morte e ressurreição, a nova criação à existência, portanto, a obra da redenção. Notem 2 referências no Evangelho de João em que o próprio Senhor Jesus vai falar sobre essa obra. João 17,4, nós lemos assim: eu te glorifiquei na terra, falando ao Pai, consumando a obra que me deste para fazer. É a obra da redenção. Em João 19,30, na ocasião da crucificação, o Senhor Jesus diz, o evangelista, não é o apóstolo João, dizendo: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, o famoso tetelestai, não é, em grego, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, é essa obra, é essa gloriosa missão que o Senhor Jesus veio fazer na sua encarnação, obra que nenhum homem poderia fazer, obra que religião nenhuma da carne de obras poderia fazer. Por isso que nós afirmamos em alto e bom som que a obra da redenção é uma obra graciosa, todo-poderosa, ou toda-poderosa. Depois os irmãos em português me corrigem. Carol, me ajuda depois, tá? Toda-poderosa. Que só o Senhor Jesus poderia realizar. Homem nenhum, exceto aquele que é o Filho de Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é somente nele, solos Cristo, somente em Jesus Cristo, somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, é que um pecador é justificado diante de Deus.
Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para um fato. Às vezes nós pensamos no sofrimento do Senhor Jesus como iniciando lá no Getsemane, né? Quando ele começa a suar sangue. Fala ali, o Senhor Jesus começou a sofrer pelos pecadores. Mas eu quero notar, não sei se você já pensou nisso, mas a próxima vez que você sentir fome, sede e cansaço, eu quero que você se lembre disso. Vejam o seu Redentor nesse contexto. Cansado da viagem. Versículo 6 do capítulo 4. Ele está cansado. Ele se assenta num poço, não é à toa. Ele realmente quer beber água, ele está cansado. Ele viajou muitas horas. Ele está com sede, ele pede de beber a mulher. Versículo 7. E muito provavelmente, portanto, ele está com fome. Versículos 8 e 31. A próxima vez que você sentir fome, sede e cansaço, lembre, o meu Redentor também passou por isso. Aqui ele já começa a sofrer por pecadores. Óbvio que isso aqui não é pecado, é limitação humana. Mostra para nós que o Senhor Jesus, além de ser Deus, o seu conhecimento onisciente e divino, que ele conhece a vida da mulher samaritana aqui, ele também é homem, plenamente homem. Ele não é um fantasma. Ele não é alguém que parecia ser homem, como diziam os hereges do primeiro século, né? Aquela heresia que nós já vimos lá nas nossas primeiras exposições, chamada de docetismo. Ele não parecia humano, ele realmente foi humano e continua sendo homem, porque ele está à destra do Pai, representando, ele é o primeiro da nova criação. Ele é o primeiro ser humano da nova criação, se a gente pode colocar assim. Ok? Então, vejam o nosso Redentor aqui, cansado. Mas vejam, meus irmãos, ele não deixou de anunciar a vida eterna. Lembram que era decreto divino, a graça irresistível, o chamado eficaz estava chegando em Samaria, o Senhor Jesus deveria passar por ali, mas ele não usa, e tendo todo o direito, eu estou cansado demais para falar do Evangelho. Ah não, eu estou com fome, deixa eu primeiro ali saciar minha fome, depois eu prego o Evangelho. Eu estou com sede, deixa eu acabar com a minha necessidade básica e depois eu prego. Meus irmãos, ele não faz isso. Notem o exemplo gracioso e o tom da exortação que nós temos diante de nós. O rei da nossa salvação, o capitão da igreja, o nosso cabeça, como nós falamos em teologia federal, né? O cabeça da aliança, que onde eles estiveram, aqueles que ele representa estão também, por isso que falar de perda de salvação é um absurdo. Só se Jesus Cristo pudesse falhar em sua obra. Unidos a Jesus Cristo, nada pode nos tirar e nos afastar de sua mão. Aliás, ele é Deus Todo-Poderoso ou ele é um pastor fraco que não tem condições de manter o seu povo de pé, caminhando em peregrinação. Vejam, o Senhor Jesus caminhou muitas horas e ele não usa daquilo que seria legítimo para abrir mão de pregar o Evangelho. E nós, só lembrando, meus irmãos, que quando nós pregamos, nós somos os primeiros que apanhamos, tá? E aí a gente traz a mensagem aos irmãos, tentando passar para os irmãos como a gente apanhou. Então, tudo que nós trazemos em tom de exortação passa primeiro por nós, tá? Então, nós como igreja estamos sendo exortados pelo nosso Deus, tá bem? E nós, no ar-condicionado, com água geladinha, muito bem acomodados, não conseguimos passar 1h30 concentrados ouvindo o Evangelho da Graça. Notem o exemplo do Senhor Jesus. Comentando esse texto, João Calvino diz o seguinte, em seu comentário de João, que Jesus apenas ressalta o que deve fazer primeiro e o que deve fazer depois. E assim ele mostra, com o seu exemplo, que o reino de Deus deve ter a preferência a todos os confortos do corpo. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que o Evangelho deve ser prioridade nas nossas vidas. Não é que nós vamos, portanto, abandonar as nossas necessidades básicas, não é esse o ponto. O ponto é o que é prioridade nas nossas vidas. Qual foi a última vez que você abriu mão de um conforto pessoal para pregar o Evangelho para alguém? Qual foi a última vez que você abriu mão de um almoço maravilhoso para servir a um irmão e pregar o Evangelho a ele? Porque, veja, os discípulos trouxeram um banquete ali. Senhor, come, e ele, pera um pouquinho aí. Vocês não estão entendendo nada. Eu tenho uma comida maior que vocês não conhecem, mas agora eu vou dizer a vocês qual é. Que é pregação do Evangelho. Isso dá satisfação à alma e à vida do crente. Vejam, a samaritana antes se deleitava na água do poço. Aquilo dava satisfação à sua alma, né? Isso era a prioridade na vida dela. Nas coisas desse mundo. Agora ela tem deleite e prazer em priorizar a vontade do Pai. Ela deixa o cântaro e vai correndo para Samaria pregar o Evangelho. Ela deixou de priorizar as suas vontades e passou a considerar que agora
o reino de Deus deve ser prioridade em sua vida. A pregação do evangelho deve ser prioridade nas nossas vidas. Então, meus irmãos, já fazendo aqui duas aplicações. Nossa vida de serviço ao Senhor deve ser também de sacrifícios, de gastar nossas vidas, tempo, esforço, dinheiro, em prol do benefício do outro, em prol de pecadores, para lhes expor as verdades do Evangelho da Graça. Isso precisa nos incomodar. Essa verdade, o exemplo que o Senhor deixa para nós, precisa rasgar o nosso coração e precisa verdadeiramente mexer com a gente. A gente não pode ficar em paz depois disso. O trabalho ao Senhor deve ser um profundo deleite para o cristão, jamais um peso. Principalmente quando estamos falando do avanço do Evangelho e a pregação aos pecadores. Devemos investir pesado em plantação de igreja, e aliás, essa plantação nasce com essa visão, de expandir o reino vitorioso do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a escatologia que nós subscrevemos, a escatologia que nós adotamos, nós não entendemos que escatologia é algo secundário, porque ela vai moldar a vida da igreja. A nossa escatologia afirma e leva ao nível de soberania de Deus o que o Senhor Jesus disse em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e discipulem as nações. Discipulem as nações, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, eu lhes dou o meu espírito e vão em Samaria, Jerusalém, Judeia e até os confins do mundo anunciar que há um novo rei. Há um novo rei sobre as nações. Há um novo rei sobre o mundo e os pecadores precisam saber disso. E os líderes das nações precisam saber disso. E devem ser exortados a beijarem o Filho, como diz o Salmo 2, porque quando ele vier em juízo, todos se prostrarão, sejam por amor, sejam porque terão seus joelhos quebrados, porque o Rei soberano é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos investir em plantação de igreja, em missões, em preparo de homens para que sejam enviados e fazer o que for necessário para que isso aconteça. Por isso que nós oramos também, todas as semanas, como o André mencionou na IBD, oramos para que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê crescimento, que Deus nos dê o privilégio de preparar homens para enviarmos para outros lugares da Zona Leste, para plantar mais igrejas reformadas e bíblicas. Mandar homens para a Coreia do Norte, que nós temos orado às quartas-feiras, pelos 5 países que mais perseguem e matam cristãos. Que Deus nos dê graça de participarmos disso, de termos esse privilégio de, pela graça do Senhor e o poder do seu Espírito, levar o seu reino adiante às nações e ao mundo, até que todos os inimigos do Senhor sejam verdadeiramente derrotados nesta era antes de sua vinda. Então, esse é o primeiro ponto, primeiro subponto do primeiro ponto, na verdade. Vamos entrar agora nos versos 35 a 38. Portanto, lembrem, o testemunho que conduz à fé deve ser consciente. Esse é o primeiro ponto. E ele deve ser consciente agora de que não há competição na ceifa do Senhor, ou na colheita do Senhor. Vamos ver os versículos de 35 a 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, de Sarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Agora vejam que o Senhor vai para a metáfora, não é, da colheita, do semeador e do ceifeiro. Então, os discípulos futuramente eles colheriam o fruto desse trabalho que está acontecendo aqui. Notem que esse cara ele é um pequeno vilarejo dentro da Samaria, que é um país maior, não é? E quando nós olhamos para 5 anos à frente, lá no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 8, quando acontece o derramamento do Espírito em Samaria, e vocês veem o Filipe pregando e toda a Samaria recebendo o Evangelho com grande alegria, Pedro e João impondo-lhe as mãos sobre os samaritanos e o Espírito Santo descendo sobre eles, e há uma grande escala de conversão lá, eles estão colhendo algo que eles não plantaram. Não é? O Senhor Jesus é o primeiro a lançar a semente do Evangelho na Samaria, depois a mulher samaritana, e aí agora os discípulos vão colher, porque os samaritanos vão chegar ao Senhor Jesus e os discípulos vão colher algo que eles não semearam. Então, no reino do Senhor, não deve haver rivalidade, muito pelo contrário. Vejam que o Senhor Jesus ensina que muitas das vezes nós vamos semear e outra pessoa vai colher.
Vejam, o Senhor me chamou ao Evangelho quando eu tinha 20 anos. Até lá, minha mãe pregou o Evangelho para mim todos os dias. Amigos, crentes que o Senhor colocou na minha vida, pregou o Evangelho para mim muitas e diversas vezes. Mas não foram eles que colheram. Minha mãe colheu o fruto porque ela está comigo durante todo esse tempo, não é? Mas quantas e quantas outras pessoas não pregaram o Evangelho que eu nem lembro o nome delas? Quantas e quantas pessoas você já não compartilhou o Evangelho que você nem lembra que depois de anos, ó, puxa, ela está numa igreja bíblica, tá? Ela nasceu de novo, ela ama o Senhor também. Então, nós precisamos lembrar que pregar o Evangelho nunca é perda de tempo. Nunca é perda de tempo. E não deve haver rivalidade entre nós. Muito pelo contrário, vejam, o versículo 35, o Senhor Jesus diz assim, olha, vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Falando que, né, no período que eles estavam vivendo, tem todo lá as fazendas, as plantações, etc. Então, eles precisavam esperar para que a colheita dos milhos, por exemplo, fossem feitas. Mas o Senhor Jesus diz a eles, ó, eu, porém, vos digo, erguei os olhos. Vejam os samaritanos vindo ali, ó. Olha a comitiva de samaritanos vindo ouvir o Evangelho. Ergam os olhos e vede os campos, pois já estão prontos para a ceifa. O Senhor Jesus inaugurou aquilo que a gente chama de seu reino milenar, quando ele veio. Ele inaugurou o tempo da colheita espiritual. Então, meus irmãos, é tempo de colhermos. É tempo de semear e é tempo de colher ao mesmo tempo. Não há mais espera. Nós semeamos agora e nós colhemos agora. E nós devemos esperar uma grande colheita, porque o Evangelho é poderoso e ele triunfa onde ele chega. Veja o que está acontecendo em Samaria. Num pequeno vilarejo que depois todo o país será alcançado. Então, tanto o que semeia quanto o que colhe no reino de Deus, eles se alegram por pecadores que estão se arrependendo e crendo em Jesus Cristo. Talvez, para a pessoa que você esteja pregando hoje, talvez Deus não tenha chamado você para colher, fazer essa colheita espiritual, entre aspas. Mas alguém colherá. Talvez você esteja pregando para alguém agora que já está ouvindo o Evangelho há muito tempo. E no decreto soberano de Deus, aprove a ele chamar essa pessoa agora e você vai ser a pessoa que vai colher. Percebem? Então, assim, tanto os que semeiam quanto os que colhem, eles são do mesmo time. E não deve haver rivalidade entre nós aqui. Seja como for, se você foi chamado para colher ou para semear, você deve se alegrar na multiforme graça de Deus em salvar seu povo. Lembrem disso, meus irmãos. O Senhor deu dons, talentos e utilidade para cada cristão em cada tempo. Portanto, não devemos perder nosso tempo em carnalidade, invejando os nossos irmãos. Antes, devemos nos alegrar pelo privilégio de sermos usados pelo Senhor para o bem de sua igreja e avanço do seu reino. Ah, mas o irmão fala tão bem. E você entregou um folhetinho e a pessoa leu e se converteu e foi convertida pelo Senhor. Percebem? Somos nós trabalhando pelo avanço do reino. O que nós precisamos ter em mente é quem é aquele que nos deu a mensagem para levarmos. É o rei vitorioso? É, portanto vamos. Se eu vou semear, se eu vou colher, não interessa. É o rei soberano que mandou, nós devemos ir. Terceiro subponto. O testemunho que conduz à fé deve ser consciente de que o Senhor Jesus é quem nos envia. Veja o versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aqui o Senhor está comissionando os seus discípulos para ceifar do trabalho que ele realizou diretamente na mulher samaritana e indiretamente por meio da mulher samaritana. Então ele está dizendo, ó, discípulos, vocês foram à cidade e não disseram uma palavra sequer sobre o Evangelho. Discípulos, vocês foram comprar comida na cidade e vocês não abriram a boca para falar quem está diante de vocês, ou quem está pisando em Samaria. Vocês não falaram uma palavra. Talvez eles pensaram assim, vamos dar um desconto para eles, né? Eles são judeus, vocês já viram nas outras exposições o ambiente hostil que há entre samaritanos e judeus, né? Vamos dar um descontinho para eles? Talvez eles tenham pensado assim, poxa, nós estamos em um ambiente hostil. Somos judeus. Olha como os samaritanos estão já nos olhando torto, ó. Eles nem vão nos ouvir. Será que você já pensou isso alguma vez na sua vida, sobre pregar o Evangelho? Charles Spurgeon falou, eu pregaria o Evangelho
mesmo que soubesse que nenhum pecador se arrependeria. A razão? A glória de Deus. Deus é glorificado quando o evangelho é pregado, meus irmãos. Então, ainda que, por exemplo, nós estejamos pregando o evangelho, nós estejamos vendo nada acontecendo, lembrem, a palavra de Deus é poderosa e ela vai cumprir os seus objetivos. Nós só somos encarregados de levar a mensagem. Ou esses pecadores que estão ouvindo vão em algum momento se arrepender e crer por obra graciosa e irresistível do Espírito Santo, ou no dia do juízo eles não poderão jamais dizer que o Senhor não os chamou ao arrependimento. Isso a Bíblia chama de amontoar brasas vivas sobre a cabeça. Quanto mais conhecimento de Deus nós temos e quanto mais duros nós ficamos, mais severo será o nosso juízo. Isso cabe uma palavra para nós, que já creem no Senhor também, que já estão peregrinando. Quão mais severo são os juízos temporários de Deus sobre nós, crentes, não juízo eterno, ok? Não juízo eterno, mas juízos temporários que Deus nos traz quando nós pecamos contra Ele, sabendo da tripla santidade que Ele tem. Que a Escritura chama Deus de santo, santo, santo. Você já reparou que a Escritura nunca chama Deus de amor, amor, amor? Justiça, justiça, justiça? Mas chama Ele de santo, santo, santo. Portanto, devemos, meus irmãos, tomar cuidado com isso. Membros de seitas, vocês sabem muito bem, aqueles que pregam religião, de obras, que você precisa fazer 1000 obras, diversas coisas, para que você ganhe a atenção de Deus e você alcance o céu. Vejam, se nós andarmos por aí em alguns lugares, nós vamos ver muitos membros de seitas lá com seus standzinhos com revistas, com materiais para entregar gratuitamente, com cursos a oferecer. E eles têm a mensagem completamente errada. Mas eles creem naquilo. Eles dão a vida deles por aquilo. É um evangelho deturpado? É. É um evangelho mentiroso? É. É um evangelho que revela um Deus falso? É. Mas eles dão a vida deles por aquilo. Então, se eles têm que chegar 8 horas do trabalho e ficar mais 3 horas na rua, eles vão. Se eles tiverem que passar o sábado inteiro na rua, debaixo de sol, com os filhos no colo, ou os pequenininhos já sendo treinados, eles vão. Porque eles creem com toda a sua alma que com aquilo eles vão ser salvos. Com as obras deles eles vão ser salvos. E eles movem mundos e fundos, meus irmãos. Eles são profundamente sistemáticos, eles têm um caderninho em que eles anotam o tempo que eles têm que ficar, o tempo semanal, o tempo diário, o tempo mensal. Por ano eles prestam relatórios às grandes organizações, lá, os chefes dessas organizações sectárias. E eles dão a vida deles por um evangelho, outro evangelho. Deixa eu ilustrar esse ponto. Certa vez, um senhor estava sentado no banco de um parque, perto de sua casa. E ele viu seu vizinho passando com uma Bíblia na mão. Essa imagem era comum, ela se repetia por pelo menos 20 anos. Todo domingo, religiosamente, aquele senhorzinho sentava ali e via o seu vizinho passando. Sempre aos domingos. Mas, dessa vez, o senhor resolveu fazer perguntas ao seu vizinho. Ele começou. Ei, você vai à igreja? Sim, respondeu o vizinho. E você acredita que se eu não crer em Jesus Cristo, eu irei para o inferno eterno e ser condenado? Sim, respondeu o vizinho. E também que Jesus salva somente pela graça, que é a seu favor imerecido? É isso mesmo? Sim, respondeu. Ao que disse o Senhor, e quando você pretendia falar sobre isso comigo? Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. A mulher samaritana, ela não quis nem saber se ela seria julgada, se ela seria condenada, se iriam apontar o dedo para ela e dizer: o que você está falando aí, ô sua prostituta, ou sua meretriz, o que você está falando aí, quem é você? Você é mulher samaritana, você é impura. Ela não estava nem aí, meus irmãos, nem aí porque iriam falar dela. Mas uma coisa aconteceu com ela, ela não poderia ficar com sua boca fechada. Ela experimentou o dom da água viva.
A sua alma foi unida a Jesus Cristo naquele momento, no seu encontro com o Salvador. Ela não poderia ficar calada com aquilo que aconteceu com ela. Talvez você não seja Uber, como os nossos irmãos André e Jadson, que conversam com pessoas diferentes o tempo inteiro, que têm oportunidade de conversar com diversas pessoas. Mas abra os seus olhos aqui. O Senhor te enviou para um trabalho. Você não foi salvo do império das trevas para você ficar deitado na sua cama e olhando para o teto. Não é uma vida de ociosidade a vida cristã. É uma vida de trabalho. Onde o Senhor plantou você? Você acha que você está no seu trabalho porque você é um excelente profissional? E tomara que você seja mesmo, se você principalmente professa o nome de Jesus Cristo. Você acha que você está na sua faculdade simplesmente porque você tem inclinações para essa área de estudos? Porque seus pais te influenciaram, porque você gosta? Você acha que você passou nesse concurso simplesmente porque você estudou horas e horas e horas? Com certeza isso é verdade. Você acha que você está nessa família porque você escolheu? Aqui, nós não escolhemos, né? Família também não dá. Mas você acha que você foi colocado nesse mundo e está hoje onde você está, por qual razão? Por que você acha que Deus plantou você onde você está? É para a pregação do Evangelho, meus irmãos. Você tem uma comida mais excelente para saciar a sua alma. É fazer a vontade de Deus o Pai. É pregar o Evangelho. E nunca é desperdício, meus irmãos. Pregar o Evangelho. Nós devemos ser gratos a Deus também por aqueles irmãos que nos precederam, que pregaram o Evangelho a nós, que pregaram a nós os seus sermões, que escreveram livros e hoje tanto nos abençoam. Então nós devemos ser gratos a Deus também por sua providência. Vamos entrar no nosso segundo ponto. Lembra da afirmação teológica? A pregação do Evangelho, que é um testemunho solene da obra de Jesus Cristo, é o único meio ordinário que Deus estabeleceu para conduzir seu povo à fé. E nós estamos vendo, portanto, o testemunho que conduz à fé. Agora, ele deve ser ousado. Vamos olhar o versículo 39, segundo ponto da nossa exposição. O testemunho que conduz à fé deve ser ousado. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Por que é que o nosso testemunho deve ser ousado? Porque é uma afirmação solene da obra de Jesus Cristo. Fique aí no versículo 39. Em virtude da palavra da mulher que testemunhou. Se você está com a Ara, que é o texto que a gente usa, você percebeu uma mudança, né? Eu traduzi aqui de maneira diferente e foi de propósito, porque a palavra testemunho ela é muito importante no Novo Testamento e ela é a segunda referência aí, tá? Então tem uma ordem lógica aí de palavra e testemunho na sequência. O testemunho é o que qualifica a palavra e o que ela está dizendo. Então, o que é esse testemunho? Essa palavrinha, que é daí de onde vem a nossa palavra mártir, né, em português, é um testemunho muito importante. Não é algo como eu chegar aqui e dizer, eu vou contar um testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Eu era assim, assim, assado. Isso não é um testemunho. Biblicamente falando, isso não é. Tá bom? Você está narrando o que o Senhor fez em sua vida. Testemunho, de acordo com a Escritura, é uma afirmação solene de algo que aconteceu. É uma afirmação solene que oferece autenticação em primeira mão daquele fato que aconteceu, relativo a questões muito importantes. Essa palavrinha ela é usada no Novo Testamento 79 vezes. Nesse sentido que eu mencionei agora, ela é usada 40 vezes. E ela é muito usada no Evangelho de João. Então, a mulher samaritana, ela não saiu dizendo assim, ó, quem quer ver o quanto de prosperidade te aguarda em 2024? Ela não saiu falando isso. Ela não saiu dizendo, venha ver com quem você vai casar em 2024. Venha ver o quanto você será curado em 2024. Venha ver quantos livramentos você vai receber em 2024. Venha ver. Não, ela não falou nada disso, que é o que a gente está acostumado a ver por aí, né? Ela falou sobre como ela foi confrontada em seu pecado e o quanto ela foi consolada pelo Evangelho. Um assunto solene que envolve toda a sua alma. Testemunhar do Evangelho da Graça é uma solene afirmação daquilo que vimos o grande Rei Jesus fazer em nossas almas. Mas não basta ouvir. É necessário um contato pessoal com o Salvador, igual da samaritana, para que a fé seja completa. Então,
Nós afirmamos que Jesus Cristo salva pecadores. Isso é uma afirmação solene. Nós afirmamos que o pecado traz a ira de Deus sobre as pessoas. Isso é uma afirmação solene e séria. Mas nós também testemunhamos que, e aí nós já entramos no próximo subponto, que não é sobre nós, é sobre Jesus. Por isso que é um testemunho solene, porque nós recebemos a mensagem do grande rei. O grande rei deu a sua mensagem ao seu povo. E o seu povo não é livre para alterar a mensagem do jeito que ele quiser. Ah, tem um grupo ali. Como é que faz para alcançar os jovens? Ah, já sei, eu vou montar uma pista de skate. Tem muito skatista aqui. Vamos pregar o evangelho por meio do skate. Né? Ah, tem muitos empresários aqui. Ah, vamos fazer, sei lá, um grupo de... Vamos mostrar como é que é importante as finanças e mostrar uma boa administração. Esses são recursos humanos, recursos que distorcem a mensagem do Evangelho. É uma afirmação solene, urgente, e não é sobre nós. A mulher samaritana foi lá, portanto, e falou que Jesus havia revelado o seu pecado e consolado com a água viva. E agora muitos creram nele, versículo 39 e versículo 41. Muitos creram nele por causa da sua palavra. Nós não apontamos para nós. Nós não fazemos discípulos em sentido formal nossos, né? Ah, eu quero que você ande igual a mim, se vista igual a mim, fale igual a mim. Nós não fazemos isso. Pastores não deveriam pensar que eles são donos das pessoas, mas deveriam pensar sobre si como chamados pelo rei para adornar ainda mais a noiva com a pregação do evangelho, para proteger dos lobos e dar as suas vidas pela igreja. Por que isso? Porque é tudo sobre o rei. É tudo sobre Jesus. Sem ele, nós nem estaríamos aqui. Sem ele, nós não nos conheceríamos. Sem ele, você não estaria ouvindo essa mensagem agora. Sem ele, nós jamais pelejaríamos juntos pelo seu reino. Jamais teríamos a bendita esperança que professamos. Meus irmãos, a mensagem que nós professamos é sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Depois que a mulher samaritana entendeu a mensagem, ela não foi lá falando, olha, eu conheci alguém que me deu água viva. No sentido físico da coisa, uma água melhor do que o de Jacó no sentido físico. Ela vai lá e fala, eu conheci alguém que perdoou os meus pecados. É o Messias prometido. É o Deus encarnado. Venham ver todos. É isso que ela faz. Vamos então entrar agora no nosso terceiro e último ponto. Que o testemunho que conduz à fé deve ser frutífero. Versos 39, 40 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E por que então que o testemunho que conduz à fé deve ser frutífero, meus irmãos? Porque ele produz fé. Vejam ali os versículos 39 e 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E os samaritanos depois disseram, nós cremos. Então vejam, a palavra, a pregação do evangelho produzindo a fé verdadeira em seus corações. Nós lemos na nossa liturgia a pergunta 96 do nosso Catecismo Batista, eu gostaria de lê-la novamente. Como a palavra é feita eficaz para a salvação? Resposta. O Espírito de Deus faz da leitura, mas especialmente da pregação da palavra, meios eficazes para a convicção e conversão de pecadores, e os edifica em santidade e consolação por meio da fé para a salvação. Meus irmãos, é pela pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. É pela pregação do Evangelho que o Espírito Santo vem, potencializa e dá vida àquilo e salva pecadores. É por meio da pregação do Evangelho que os pecadores são salvos, que a sua igreja é edificada. Nós precisamos, e aqui um aspecto essencial é que evangelismo é pregar o Evangelho. Nós temos uma mentalidade de que evangelização é quando nós fazemos algum evento. Né? Daqui a pouco, ali, depois do culto, os irmãos vão sair para entregar os presentinhos aqui, e nós acabamos achando que, pronto, eu evangelizei. Meus irmãos, evangelizar é pregar o Evangelho. É trazer conteúdos proposicionais, afirmações teológicas sobre o Evangelho. Trazer revelação sobre o ser de Deus,
sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus, sobre os pecadores, sobre como Jesus Cristo ama salvar pecadores, apesar dos pecadores, como ele ressuscitou para a justificação deles pela graça. Nós precisamos falar isso quando nós pregamos o evangelho. Se nós não falamos isso, nós não estamos evangelizando. E nós precisamos entender que evangelização é uma disciplina espiritual, tal qual oração, tal qual leitura da Bíblia. E o Senhor nos chama a pregarmos ao evangelho. Uma disciplina espiritual que nós precisamos cultivar. Nós precisamos iniciar o nosso dia pensando o que vamos fazer e quais passagens bíblicas. Por exemplo, nós temos o nosso panfletinho, não tenho nenhum dele aqui, mas nós temos ali inúmeros dos nossos panfletinhos evangelísticos, com um roteirinho que nós podemos seguir. Perguntas a fazer, a esperança do evangelho a apresentar, para facilitar, não é, a nossa pregação do evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos levar isso em consideração, que evangelismo não é simplesmente quando nós nos reunimos e saímos. Evangelismo é quando eu, no meu prédio... Obrigado, Mark, querido, obrigado. Então aqui o nosso panfletinho trazido pelo nosso diácono Mark ali. Nós temos aqui, um roteirinho de como pregar o evangelho. E a gente começa com uma pergunta: você é uma pessoa boa? A pessoa vai dizer: é óbvio, eu sou um bom pai, não roubo, não mato, não é? E aí nós temos todo um roteirinho aqui. Algo simples para nós nos prepararmos. Então nós podemos memorizar isso, memorizar as passagens bíblicas e nós estarmos prontos a proclamarmos o evangelho a qualquer pessoa que aparecer no nosso caminho. Lembrem, o Senhor não plantou você onde você está por um acaso. E as pessoas que encontramos ao longo do nosso dia, também nós não encontramos essas pessoas por acaso. Lembra disso, das pessoas que você vai encontrar hoje, das pessoas com quem você vai conversar hoje. Elas precisam ouvir o evangelho da graça de Deus. Elas estão ouvindo por aí muitas vozes, muitos outros evangelhos falsos, que não têm poder nenhum de salvar e santificar e fortalecer e reformar a alma. Mas você está recebendo o evangelho da graça de Deus, o evangelho bíblico, o evangelho que é poderoso para transformar um coração morto em seus delitos e pecados. O evangelho deve ser frutífero, porque ele produz desejo pela presença e ensinos do Senhor Jesus. Vejam o versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Bom, se já era um escândalo cultural e social um judeu falar com uma mulher meretriz a sós no poço, que dirá um judeu entrar numa casa de um samaritano e passar ali 2 dias. Quer dizer, ele está dormindo na cama de samaritanos, comendo nos utensílios de samaritanos. Isso era um profundo escândalo, mais uma vez escancarando para nós que Jesus acabou com esse muro de separação entre judeus, samaritanos e qualquer outra raça, qualquer outra etnia. O evangelho faz isso, só ele pode fazer isso. Nós vimos isso já há 2 semanas também, então nós não vamos trazer muito esforço aqui no sentido de exposição. Mas vejam a graça do evangelho, trazendo a paz. E vejam que esses samaritanos, eles, por conta do testemunho da mulher samaritana, então eles vão a Jesus e chamam Jesus para permanecer com ele ali, com eles durante 2 dias. E é isso que a fé verdadeira produz, meus irmãos. Produz desejo pelo Senhor. Produz desejo por sua presença. Produz desejo por sua palavra, pelos seus ensinos. Estranhe a sua alma. Estranhe o seu coração. Estranhe alguém que fala que é crente, mas não passa tempo com o Senhor. E não ama o Senhor. E não tem tempo com o Senhor. Vejam, esses samaritanos aqui estão, através da palavra da samaritana, indo conhecer o Salvador. Eles vão agora se deleitar nas palavras do Salvador. Isso vai produzir um testemunho que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eles ainda vão experimentar a água viva, direto da fonte, do Rei da vida. E eles já chamam o Senhor para permanecer com eles. O quanto você tem permanecido com o Senhor? O quanto você tem desejado aprender do Senhor através da sua palavra? O quanto você tem passado em oração na presença do Senhor? O quanto isso tem trazido deleite a você? O quanto você vê o Senhor operando em sua vida por meio dos meios ordinários de graça, como nós vimos também na EBD, como crescer em santificação e graça, abandonar pecados, quanto isso tem trazido alegria ao teu coração? Ou isso é estranho, essa linguagem é estranha para você? Se essa linguagem é estranha para você, você precisa fazer um autoexame na sua alma, para saber se realmente você nasceu de novo, se você realmente bebeu dessa água viva, ou se você simplesmente
se conformou com algumas verdades teológicas do Evangelho. Porque essas verdades teológicas que nós celebramos, elas produzem deleite em nossa alma. Não só mexe com o nosso cérebro, mas também com o nosso coração. Então, faça um autoexame na sua vida. E vejam, o versículo 42, indo agora para o nosso último subponto e caminhando para o final. O testemunho que conduz à fé deve ser frutífero porque produz verdadeiro conhecimento de Deus e da sua obra. Olha o versículo 42. Agora, depois deles terem ouvido do Senhor Jesus, depois desses 2 dias, vejam o que eles dizem. Dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles experimentaram. Eles beberam da água da fonte, a água viva. Eles foram perdoados dos seus pecados. Eles têm agora o verdadeiro conhecimento do Salvador. Isso produz confissão. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, uma coisa é nós pregarmos o Evangelho para alguém com toda a nossa alma, com toda a nossa intrepidez, com todas as nossas forças, usarmos todos os recursos que o Senhor nos deu. Mas outra coisa muito diferente é quando o Senhor vai. É quando não mais aquela pessoa está ouvindo alguém falar, arrependa-se. Mas é quando essa pessoa ouve o Senhor Jesus chamar o seu nome, irresistivelmente. Os portões do império das trevas que prendiam aquela alma lá, o reino de Satanás que prendia aquela alma nas trevas, o Senhor Jesus vai e arromba, e derruba, e destrói esse portão, e vence todos os inimigos, e diz: vem, você é meu, e te chama pelo nome. E então você nasce de novo. E então você confessa como os samaritanos aqui confessaram: eis o Salvador, não só do mundo, mas o meu Salvador pessoal. Ele me justificou de todos os meus pecados com seu sangue precioso. E Ele cuida de mim. E Ele tem cuidado de mim. Vejam, esse título, o Salvador do mundo, ele era aplicado a falsos deuses. Na mitologia grega, Zeus recebia esse título. Esculápio, o deus da cura, recebia esse título. Serapis, o guardião de Alexandria, recebia esse título. Na mitologia romana, os imperadores recebiam esse título, né? O Salvador do mundo. Mas são todos deuses falsos. Todos deuses que foram derrotados. Ninguém ouve mais o nome do primeiro imperador que recebeu esse título. Ele caiu no esquecimento. Ninguém ouve mais sobre Zeus, além das literaturas aí, né? Gregas. Ninguém ouve. Quando foi que você ouviu sobre Serapis, o guardião de Alexandria? Todos os deuses falsos que foram derrotados. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele é anunciado desde quando o mundo foi criado. Sim, há cristianismo antes de Cristo, mas depois esse é um assunto para outro momento. Não vou entrar nisso agora, senão não termino esse sermão. Mas nós também temos outros deuses mais sutis que vêm rivalizar com o Senhor Jesus. Vejam, nós não precisamos ir muito longe. Há 2 anos, uma pandemia explodiu. E crentes, feitas todas as ressalvas do mundo aqui, tá? Todas as ressalvas do mundo, porque nós vamos entrar em questões sensíveis aqui. Mas crentes depositaram toda a sua esperança em uma vacina. Depositaram toda a razão da sua fé. Como se aquilo fosse salvá-las. Como se aquilo fosse o Deus delas. Obrigado, Mark. Obrigado, querido. Veja, não estou dizendo que você não deve se vacinar. Não é esse o ponto. O ponto é, deixa eu ilustrar isso de outra maneira. Nós tivemos há pouco tempo eleições. E aí, o ex-presidente perdeu. Pessoas, crentes, desesperadas. O que vai ser do Brasil? O que vai ser da minha família? Gente, meus irmãos, crentes, tá? Não estou falando de ímpios, não. Crentes desesperados. Acabou a minha esperança, não tenho mais razão de viver. O que é isso? Falsos deuses. Falsos deuses. Relacionamentos. Essas coisas não são o Salvador do mundo. O que adianta o antigo ex-presidente ser eleito e você morrer e ir para o inferno? Ele não pode salvar a tua alma. Não pode perdoar os teus pecados. O que adianta você se vacinar e evitar algumas enfermidades e ainda assim a tua alma estar enferma e morta e você ir para o inferno e receber a justiça de Deus?
O que adianta você ser muito feliz e bem-sucedido, segundo os seus padrões, e um relacionamento que você entrou, e você ir para o inferno? Vejam, são falsos deuses. Nós não podemos depositar nossa esperança última e final nessas coisas. Só o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é o Salvador do mundo. Ele sim é o Salvador do mundo. Quebrem todos esses altares, destruam todos esses ídolos. Olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi, portanto, o primeiro evangelismo transcultural na história da igreja. E nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus ele antecipa aquela ordem que nós encontramos lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês se lembram? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, o Senhor Jesus estava em Jerusalém, em toda a Judéia, o Senhor Jesus vai para a Judéia, em Samaria, aqui em João 4 ele está em Samaria, e é em Samaria que aí então nós vamos até os confins da terra, porque ele é o Salvador do mundo. Ele tem eleitos, ele tem o seu povo em todas as nações. E nós temos a bendita esperança de que todas as nações, antes da segunda vinda, professarão o Evangelho, se converterão e dobrarão os seus joelhos. Essa é a bendita esperança que nós temos. Meus irmãos, lembra que eu falei daquela historinha do começo? Eu não esqueci dela. Eu guardei ela para esse momento. Vamos voltar lá então? Qual foi o seu julgamento sobre aquela pessoa da estrada? Lembra dela? Ingratidão? Indiferença? É possível que você seja essa pessoa. E é possível que você não só esteja a caminho do abismo, mas é possível que você esteja no abismo e não saiba. Caso você esteja aqui hoje e ainda não crê em Jesus Cristo, você é como aquelas pessoas da história, que não só estão indo para o precipício, mas elas já estão no precipício. E esse precipício se chama justiça de Deus. A justiça de Deus está sobre a sua cabeça. Essa é uma má notícia. Uma solene má notícia. Mas tem uma boa notícia. Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para justificar pecadores. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Ele não só salva judeus, não só salva samaritanos, ele salva brasileiros também. E ele não rejeita nenhum que vá até ele. Essa é a bendita esperança do Evangelho. Irmãos, agora os crentes, sabendo que Deus estabeleceu que salvará o seu povo pela loucura da pregação, como o texto introdutório da nossa liturgia, 1 Coríntios 1, 21, à luz disso, é nosso dever testemunhar do Evangelho da graça, que conduz pecadores à fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, desperta-nos, Senhor, para a urgência da pregação do Teu Evangelho, que é poderoso para salvar os piores pecadores. Faça nosso testemunho ser consciente, ousado e frutífero, ó Deus. Senhor, perdoe-nos por tanta frieza, tristeza, irresponsabilidade, fraqueza, negligência e apatia em relação à pregação do Teu santo Evangelho. Senhor, para a Tua própria glória e avanço do Seu reino, dá-nos fervor, alegria, responsabilidade, força, disposição e diligência, Senhor, para pregarmos o Teu Evangelho. Ó Pai, eis-nos aqui, dispostos a pelejar pela causa do Teu Filho Jesus, o Rei soberano que nos salvou. Ó Trino Deus, que ecoe em nossas vidas, viver é Cristo, morrer é ganho, até a terra ressoar louvores para o Filho. E é nele que nós oramos. Amém. Vamos ao nosso último cântico.